Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Michel, tá? Uma paulinha de matemática dessa semana. Então, na aula de matemática dessa semana a gente vai estudar a equação reduzida da reta. Antes de iniciar, vamos trabalhar aqui o plano cartesiano. Deixa eu relembrar isso aqui para vocês, para a gente não ficar perdido nas coordenadas dos pontos, tá certo? Então, o plano cartesiano é o lugar geométrico onde a gente faz todas as funções matemáticas, tá? E estuda também a geometria analítica, já que a equação da reta está dentro de geometria analítica. Então, tenho dois eixos, o eixo x, ou o eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, ó, que está na horizontal, coloca aqui, eixo x, e tem o eixo y, que é esse outro eixo aqui que está na vertical, ou eixo das ordenadas. Vou representar ali com a letra y. Então, aqui, inicialmente, a gente vai marcar alguns pontos no plano cartesiano, e esses pontos que a gente marcar, ele vai ter duas coordenadas. Vai ter um valor no eixo x, no eixo das abscissas, e vai ter outro valor no eixo y, no eixo das ordenadas. E esse ponto ele vai ser dado como um par ordenado, da seguinte forma: x, y. Certinho? Por exemplo, vamos supor que aqui eu tivesse um determinado ponto A. Ó. Qual seria a localização desse ponto A no meu plano cartesiano? No eixo x, ele vale quanto? Ele vale 3. E no meu eixo y, ele vale quanto? Ele vale 2. Então, a localização desse ponto aqui seria 3 e 2. Certinho? Se eu tivesse um ponto aqui, ó, vamos chamar um ponto B. Qual seria a localização desse ponto B? Primeiro, o x. No eixo x, na abscissa ele vale menos 1 e na ordenada ele vale quanto? 3. Então, a localização dele seria o quê? Menos 1 e 3. Se você quiser, pode tracejar. Para ficar mais claro. Certinho? Se eu tivesse um ponto aqui, ó. Ponto C. Qual seria a localização desse ponto C? No eixo x ele vale quanto? 2. E no eixo y ele vale menos 1. Então, vai ser 2 e menos 1. Professor, pode ser o contrário, menos 1 e 2? Não. Menos 1 e 2 é esse ponto aqui, ó. Menos 1 para x e 2 para y. Já seria outro ponto. Um ponto D. Então, perceba que a ordem importa, tá? Por isso que é chamado par ordenado. Cuidado para não se confundir. Se eu tivesse outro ponto aqui, ó. Um ponto E. Qual seria a localização desse ponto E? No eixo x ele vale quanto? Menos 3. E no eixo y, menos 4. Então, a localização dele seria menos 3 e menos 4. Molezinha, né? Entendido? Se o ponto estiver em cima da linha, um dos valores vai ser 0. Ou a abscissa vai ser 0, ou a ordenada vai ser 0. Se o ponto estiver em cima do eixo x, então quem vai ser 0 é o y. Então, a localização desse ponto aqui, vamos supor que fosse um ponto F, seria o quê? 5 e 0. Certinho? Já se eu tivesse um ponto aqui, ó, um ponto G, qual seria a localização desse ponto G? Ele está no eixo y, então quem vai ser 0 vai ser o x. 0 e menos 2. Certinho? Entendido as localizações? Ok. O importante é a gente saber que o primeiro valor vai ser o x e o segundo valor vai ser o y, tá? Então, vamos lá. A gente tem que a equação reduzida da reta, ela é escrita dessa forma aqui, ó. Y é igual a mx mais n, certo? Onde esse m aqui é chamado de coeficiente angular e o n é chamado de coeficiente linear. E para a gente ter uma reta, a gente vai precisar ter dois pontos, tá? A gente vai achar a equação reduzida da reta sendo dado dois pontos para a gente. Um ponto A, que vai ter x do ponto A, y do ponto A, ele vai ter uma coordenada. E um ponto B, que também vai ter um x para o ponto B e um y para o ponto B, tá? Quando a gente tiver esses valores, só a gente substituir aqui, ó, no x e no y e montar um sistemazinho para resolver. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês verem. Vê,
Determine a equação da reta que passa por letra A. O ponto A, cujas coordenadas são 4 e 5, e o ponto B, cujas coordenadas são 1 e menos 2. Então, quem é o x do ponto A? 4. E o y do ponto A? 5. Então, se a gente for substituir na equação da reta, a equação da reta que a gente tem y igual a mx mais n, perdão que meu m, eu só sei fazer m de 3 pernas e n de 2, tá? Então, substituindo aqui vai ficar assim, ó. No lugar do y, qual é o valor que vai entrar? 5, né? 5 igual... No lugar do x, qual é o valor que vai entrar? 4. Então, vai ficar mx, ou seja, vai ficar m4 ou 4m. Mais n. Certinho? Fiz aqui com ponto A. No lugar do y, coloquei 5. No lugar do x, coloquei 4. Só coloquei em ordem aqui, ó. Em vez de ficar m4, ficou 4m. Certo? E agora vamos fazer com ponto B. No lugar do y, vamos colocar quanto? Menos 2. E no lugar do x, vamos colocar quanto? 1. Então, vai ficar m1, a gente pode colocar 1m. Mais n. Então, montei o sisteminha aqui. É só a gente resolver esse sistema, tá? Resolver esse sistema, a gente vai descobrir o valor do n, vai descobrir o valor do m, e aí a gente vai conseguir descobrir a equação geral que passa por esses dois pontos. A equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Então, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trocar todos os sinais de uma dessas duas equações, ou da primeira equação ou da segunda. Eu vou trocar todos os sinais da segunda equação aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. 5 igual a, repetindo a primeira, 4m mais n. Trocando o sinal da segunda equação, da equação de baixo aqui, ó, tá menos 2, vai ficar mais 2 igual. Esse daqui não tem sinal, é positivo, vai ficar negativo, menos 1m. E esse n aqui que está positivo vai ficar negativo. Quando você trocar o sinal de uma dessas equações, você vai perceber que aqui vai ficar um n positivo e um n negativo. Então, você vai cortar e o resto você vai resolver. Aqui ficou o quê? 5 mais 2. Qual é o resultado? 7. E aqui ficou 4m menos 1m. Você tem 4 letras m. Tirando uma vai ficar 3m. Então, deixando o m sozinho, 7, esse 3 aqui que está multiplicando, passa dividindo, m vai ser igual ao que? 7 terços. 7 sobre 3. Certinho? E agora, professor, para a gente descobrir o valor do n. Para descobrir o valor do n é simples. Você vai pegar qualquer uma dessas duas equações aqui, ou a equação de cima ou a de baixo, tanto faz. Eu vou pegar a de cima. 5 igual a 4m, né? Então, vai ficar 4 vezes. O m vale quanto? 7 terços. No lugar do m, eu troco por 7 terços. Mais o n. Resolvendo isso aqui, resolvendo essa multiplicaçãozinha. 4 vezes 7, 28. O 3 permanece embaixo. Mais n. Como aqui ficou com um 3 embaixo, a gente vai pegar e vai multiplicar toda essa equaçãozinha aqui por 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 28 vai dar 84. Dividido para 3 vai dar o mesmo 28. Então, quando eu vou multiplicar por 3, é como se esse 3 aqui eu cancelasse. Ó. Ele está dividindo, ele vai multiplicar o 5 e vai multiplicar o n. E 3 vezes n, 3n. Separando letra de um lado, 3n vai ficar desse lado aqui, positivo, né? Não precisa colocar. E os números vão ficar do outro. O 15 e o 28, que não tem sinal, é positivo, vai passar negativo. Então, resolvendo aqui, ó, 15 menos 28, resultado menos 13, eu fico devendo 13, igual a 3n, deixando o n sozinho, n vai ser igual a menos 13, o 3 que estava ali passa para aqui para baixo. N vai ser igual a menos 13
terços. Como 13 não dá para dividir para 3, a gente finaliza a continha aqui, ó. Então, achei o valor do m, achei o valor do n. Qual vai ser a minha equação geral da reta? A equação é y igual a mx mais n. Então, vai ser y igual a... Quanto é que vale o m? 7 terços. Então, 7 terços x mais o n. Quanto vale o n? Menos 13 sobre 3. Então, menos 13 sobre 3. Tá aqui a equaçãozinha reduzida da nossa reta. Nosso primeiro exemplo, tá? Vamos para o segundo exemplozinho aqui, ó. Eu tenho aqui ponto A, 2 e menos 1, e o ponto B, 3 e 4. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Y é igual a mx mais n. Coeficiente angular, coeficiente linear, tá? No meu ponto A aqui, o 2 representa o quê? O x. E o menos 1 representa o y. Então, a gente vai ficar com qual sistema aqui, ó? No lugar do y, o menos 1 igual a... No lugar do x, o 2. Então, em vez de ficar m2, fica 2m. A gente troca a posiçãozinha, certo? Mais o n. Certinho? Feita a primeira, né? Vamos fazer a segunda. Então, ó, o 3 é o valor do x, é o valor da abscissa, enquanto o 4 é o valor da ordenada, é o valor do y. Então, aqui, ó, no lugar do y vai entrar o 4, igual. No lugar do x vai entrar o 3, tá? Então, em vez de ficar m3, vai ficar 3m mais o n. Montei meu sistemazinho aqui. Vou ter que trocar o sinal de uma dessas equações, né? Eu vou trocar da equação de baixo, tá? Vai ficar o menos 1 igual a 2m mais n. A primeira eu repeti. Vamos trocar o sinal da segunda. Então, ó, tá tudo positivo, tá vendo? Então, vai ficar tudo negativo, ó. Menos 4 igual a menos 3m menos n. Chegou naquela situação que a gente fica com n positivo e um n negativo. Então, esses n's aqui vão ser cortados. E o restantezinho a gente vai resolver, ó. Os sinais aqui estão iguais, a gente vai somar. 1 mais 4 vai dar 5, negativo. Menos 1 com menos 4, menos 5. Você deve 1 e deve 4, você deve 5. Igual a 2m menos 3m, você fica com menos 1m, ou menos m, né? Deixando o m sozinho aqui, vai ser igual a menos 5. Esse menos 1 que está aqui vem para aqui para baixo. E aí você vai ter que m vai ser igual a 5 dividido para 1, 5. E menos com menos mais. Como é divisão, faz jogo de sinal. Lembra que só faz jogo de sinal em divisão e multiplicação. Então, o m eu já achei. O coeficiente angular vale 5. Então, aqui eu vou colocar o 5, ó. Só falta eu achar o valor do n. Pega qualquer uma das duas equações, eu vou pegar a de baixo, que a de baixo está mais fácil, não tem número negativo, né? 4 igual a 3m mais n. Então, ó, colocou o sinalzinho de multiplicação no meio do 3 e do m, o que é que a gente vai ter? 3 vezes. Quanto foi o m que eu achei? 5. Então, vou colocar o 5 aqui, mais o n. Então, a gente vai ter 3 vezes 5, resulta em 15. E aí, separando letra de um lado, o n fica aqui positivo e o restante fica do outro, o 4. O 15 que não tem sinal é positivo, passa negativo. Então, n vai ser igual a 4 menos 15, o resultado é menos 11. Fica devendo 11. Então, como é que vai ficar a equaçãozinha da minha reta? Y é igual a mx, o m vale 5, mais o n, que vale menos 11. Então, tá aqui a equaçãozinha da minha reta, tá? E vamos aqui para o terceiro e último exemplo. Eu tenho y igual a mx mais n. No lugar do m,
Desculpa, no lugar do x aqui vai entrar o 1 e no lugar do y vai entrar o 3, então vai ficar assim, ó. 3 igual a... No lugar do x entrando 1 vai ficar m1, né? Então, 1m mais n. E aqui, do ponto B, a gente tem que o x vale 2 e o y vale 6. Então, no lugar do y vai entrar o 6. No lugar do x vai entrar o 2, vai ficar m2. Então, a gente coloca em ordem 2m mais o n. Montei meu sisteminha aqui. Tem que trocar o sinal de um dos dois, né? Eu vou trocar o sinal da equação de baixo. 3 igual a 1m mais n. Trocando o sinal aqui da equaçãozinha de baixo, a gente vai ficar com menos 6 igual a menos 2m menos n. Cortou os n. 3 menos 6 menos 3. 1 menos 2 menos 1. Deixando o m sozinho. Menos 3 dividido por menos 1. 3 dividido para 1 é 3. E menos com menos é mais. Não precisa colocar. M igual a 3. Só falta descobrir agora o n. Pega qualquer uma das duas equações. Vou pegar a equação de cima. 3 igual a 1m, né? Então vai ficar 1 vezes o m vale 3 mais n. 1 vezes 3 dá 3. E aí, separando letra de um lado, n vai ser igual a 3. Esse 3 que não tem sinal está positivo passa negativo. 3 menos 3 resulta em 0. Ok? Então a equaçãozinha vai ficar o quê? Y igual a mx, o m foi 3, 3x mais n. Como n foi 0, não precisa nem você colocar o 0. Vai ficar simplesmente assim. Bons estudos, tá? Qualquer coisa, assista o vídeo mais que uma vez para entender melhor.